Eu sei por que você sempre está procurando culpar alguém pelos seus fracassos. Sério, bispo? Sério. Eu sei. Eu sei porque, infelizmente, você está sempre buscando mais as coisas materiais, as coisas físicas, valorizando sempre mais o material que o espiritual. Eu sei também por que você sempre está mentindo. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, sempre exaltando a gravidade dos seus problemas. Daqui a pouco eu vou lhe dizer o porquê eu sei, à luz da palavra de Deus. Se você conhece alguém que está cometendo esses erros, sempre exaltando, a gravidade dos seus problemas, se você conhece alguém que sempre, infelizmente, está mentindo, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, alguém que sempre está buscando e valorizando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais, ou alguém que está sempre procurando culpar uma outra pessoa pelos seus fracassos. Liga para ela, manda mensagem, entre em contato com este membro da sua igreja, seja ele evangelista, obreiro, colaborador, seja quem for. Ele é gente, ele é um ser humano e precisa de ajuda e nós vamos ajudá-lo de acordo com a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê eu afirmo que sei a razão pela qual ele anda fazendo estas coisas ou agindo assim. O bispo Antônio Carlos está aqui em estúdio para responder as perguntas enviadas ao nosso programa através do WhatsApp que está à sua inteira disposição. Boa noite, bispo. Boa noite, bispo Júlio. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos que estão ligados conosco. A gente está aqui à disposição. E o número do nosso WhatsApp, vocês já sabem, mas para confirmar que você não erre nenhum número e envie para uma pessoa que não seja o programa Obreiros em Foco, eu vou recapitular. 953392828, 0 operadora 11. Repita, por favor. 9. Estou esperando. Obrigado. 53392828, 0 operadora 11. Não esqueça de gravar a sua pergunta com o seu celular, seu smartphone, na posição horizontal, tá? Grava na posição horizontal e manda a pergunta ou o seu desabafo. Você que precisa de resgate, talvez você não queira gravar um vídeo, mas você pode mandar um áudio ou um texto dando o seu nome, o problema que você está enfrentando e nós vamos entrar em contato com você para que o resgate chegue a você nesta semana, quer dizer, amanhã, quinta-feira, o resgate chegará, ao mais tardar, sexta, para que você já no sábado, sendo homem, mas como assim? Porque sábado, a reunião aqui no Templo de Salomão, sábado e nas catedrais em todo o Brasil, será a reunião para os homens, intitulada Intelimen, Homens Inteligentes, uma reunião voltada somente e exclusivamente para o público masculino, para os homens, que vai certamente ajudar a todos nós. O bispo Renato estará ministrando essa reunião desde o Templo de Salomão para todo o Brasil e nós estaremos aqui auxiliando o mesmo. Você que precisa de resgate, liga agora para a nossa central 3573-3535, porque o pastor Assis já se encontra lá na central. O pastor Assis, ele faz parte do grupo da evangelização. Assis, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo. Boa noite a todos aqueles que têm nos acompanhado, bispo, através dessa tela de comunicação. E o Assis já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, nós estamos aqui na Igreja Universal há 22 anos, bispo. E casado? Casado há 14 anos. E faz parte da obra de Deus há quantos anos? Há 8 anos, bispo. Há 8 anos. Agora, atualmente, você está aqui no Templo de Salomão? Nós estamos no Templo de Salomão há 2 anos e 3 meses, responsável, auxiliando o pastor Bruno e o bispo Heleno Zangarini no projeto Evigenite aqui no Templo, em São Paulo e em todo o Brasil. Evigenite consiste em quê? Fala um pouquinho para que o telespectador, o internauta, o ouvinte saiba do que se trata. Evigenite, bispo, é um projeto que nós tratamos diretamente com garota de programa, transexual e travesti. É um projeto que nós temos alcançado essas almas preciosas. Bispo, na cabeça de muitas dessas almas, ela se sente como se fosse rejeitada.
Quando a gente atende uma garota de programa, quando a gente atende um transexual, um travesti, elas olham para a vida delas, ela fala assim, mas quem quer minha vida? Quem quer, ou seja, olhar para mim e querer algo comigo, algo diferente para mim? Eu falei, tem uma pessoa que quer te ajudar muito mais, Deus. Porque as pessoas, ela olham com um olhar de crítica, de acusação, de condenação. Mas Deus, ele olha do alto como uma alma, aquela alma que está longe, que está distante. Então, o projeto Baby Night, ele já existe há mais de 5 anos. O que é que nós fizemos, bispo, nessa pandemia? Nós ampliamos o projeto Baby Night, trazendo o Unisocial, levando o atendimento médico, um atendimento jurídico, uma assistência social para essas garotas, para esses trans, cesta básica, porque elas ficavam distantes, elas tinham vergonha, elas não aceitavam a gente chegando próximo dela. Então, qual era o nosso objetivo? Como que nós iremos alcançar essa alma? Como que nós iremos levar a palavra de Deus à garota de programa, a travesti, a transexual? Então, nós entramos com o projeto Unisocial. E nós percebemos que elas começaram a abrir o coração, elas começaram a ter aquela recepção, aceitando mais a gente chegando até ela através do projeto Unisocial. Desculpe interrompê-lo. Essas imagens que nós estamos acompanhando aí, foi do último evento? Sim, senhor bispo, foi no último evento que nós fizemos recentemente. E no domingo, Dia dos Pais, nós fizemos algo diferente. Como muitas delas elas são distantes dos pais, elas moram longe. No domingo, Dia dos Pais, nós preparamos uma caravana. Muitos não conheciam templos. Ela nunca imaginou que a gente iria tratar ela dessa forma. Ela falou assim, mas nós iremos para o Templo de Salomão? A gente nem sabe como que é o templo. Eu digo, nós preparamos algo especial para você. Trouxemos elas no Templo de Salomão, bispo. Fizemos um café especial para ela também. Foi muito bacana. Daqui a pouco, então, vamos exibir essas imagens e falar mais um pouquinho ao respeito. Sim, senhor. Hoje, a oração será realizada pelo bispo Leandro, responsável pelo trabalho do grupo da evangelização a nível Brasil. Inclusive, eu já tenho aqui o meu cinto, né? Se você tem o seu aí, já prepare o seu para o momento da oração. Amarre aí o seu cinto. Nós vamos orar, porque Deus quer que estejamos assim, ó, pegadinhos a Ele, como este cinto agora está pegadinho aqui à minha cintura, né? Nós vamos orar juntos com o bispo Zangarini aqui, Leandro Zangarini aqui desde o Templo de Salomão, por todos os membros da evangelização, obreiros, colaboradores, CPOs, evangelistas, voluntários do grupo da EVG, né? A Igreja Universal, levando vida, levando a palavra de Deus às pessoas mais carentes, mais necessitadas. Você vai acompanhar agora um pouquinho do trabalho do grupo da depressão. E se você precisa de resgate, apenas concluindo a linha de raciocínio, o pastor Assis aí na central está com os auxiliares aqui do templo, levitas e esposas de pastores à sua inteira disposição através do número 3573-3535-0 operadora 11. Você pode ligar que nós vamos entrar em contato com o bispo, pastor aí do seu estado, do seu país, da sua cidade, para que o resgate chegue a você e neste sábado, sendo você homem, esteja conosco. No caso, sendo você mulher, esteja você no domingo conosco, né? Sobre isso eu vou falar mais ao respeito. Mas agora vamos a esta matéria falando sobre a depressão tem cura. Mais do que frases motivacionais, quem passa por aqui encontra um caminho que muitas vezes não havia enxergado para tratar o que a Organização Mundial da Saúde classifica como o mal do século. Nós tivemos essa ideia, essa inspiração de levar o trabalho do grupo a fazer as pessoas entenderem de que a vida dela tem valor, vale muito mais do que uma curtida na rede social, vale muito mais do que um amor não correspondido. São Paulo, Rio de Janeiro. Isso está acontecendo a todo momento. Eu sei que esse trabalho é muito importante. Aí parei, conversei, estou levando um livro para ler, para doar para alguém. Natal, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Manaus. Que é uma doença, né, que é silenciosa. Ela vai chegar a um ponto que você não consegue controlar. Belo Horizonte. Tenho depressão desde criança. Começou na minha infância, com brigas em casa. Então eu não sabia lidar com isso.
A campanha Valorize Sua Vida foi realizada em aproximadamente 400 cidades em todos os estados brasileiros. A ação faz parte do projeto Depressão Tem Cura, ligado à Igreja Universal. Os voluntários orientam pessoas que procuram ajuda para se livrar da depressão, ansiedade e síndrome do pânico. As pessoas hoje estão estressadas na correria do dia a dia. Muitas delas não têm com quem desabafar, não têm com quem conversar. E vendo uma ação como essa, pessoas disponíveis a ouvir, ela chega aqui triste e ela sai sorrindo. Tudo porque uma palavra fez ela se sentir melhor. A depressão afeta não apenas a saúde mental, direta ou indiretamente, a doença compromete também a vida social e o organismo da pessoa. Porque depressão é a doença que mais incapacita no mundo, que mais faz as pessoas viverem por incapacidade e, inclusive, abrevia anos de vida, principalmente pelo aumento das doenças cardiovasculares. Então, depressão é uma doença bastante incapacitante, que causa bastante sofrimento. É uma doença, curiosamente, que desde os primeiros manuais de medicina da história na Grécia Antiga, ela já era descrita, mas ainda existe preconceito a respeito. Preconceito e desconhecimento sobre uma doença cada vez mais frequente em todo o mundo. As estatísticas da depressão, elas são bastante sedimentadas na literatura mundial. Em torno de 18% das pessoas ao redor da vida vai ter pelo menos um episódio depressivo. Entre os voluntários da campanha, muitos já passaram pelo problema, como a personal trainer Larissa. Com certeza é a doença da alma, que você não tem palavra para descrever a angústia que você sente. Isabela sofreu de depressão por 3 anos. Eu quero mostrar para elas que não, que existe um jeito sim, que a gente pode ser feliz sim, que essa coisa de não, você nunca vai ser feliz, é tudo mentira. Existe uma felicidade. Agora elas ajudam quem enfrenta o mesmo tormento. As pessoas que se interessam pelo projeto preenchem uma ficha e depois recebem acompanhamento virtual e presencial. Muitos têm o primeiro atendimento ali mesmo na rua, para dar uma palavra de apoio, uma esperança. Música para os ouvidos de quem precisa. Se você precisa de ajuda, pode ligar para a gente agora. 3573-3535, 0 operadora 11, você que está enfrentando a depressão ou tem um ente querido depressivo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção, principalmente você que está sofrendo com depressão ou tem um ente querido depressivo. Pare de se condenar pelos erros cometidos. Pare de ficar chorando pelas perdas sofridas de um ente querido, de um bem, de uma posição. Pare de olhar para trás. É Deus que manda que eu diga isso para você. Seja você católico, judeu, espírita, testemunha de Jeová, evangélico, seja você muçulmano ou ateu, pobre, rico, escute o que eu estou lhe falando, meu amigo. Pare de ficar se culpando pelos erros cometidos no passado, pelas coisas certas que você deixou de fazer ou pelas coisas erradas que você fez. O que importa é daqui para frente. Nós estamos aqui para lhe ajudar e a única coisa que a Universal cobra, eu cobro, é a sua sinceridade. 3573-3535, 0 operadora 11. Eu já tenho aqui em mãos o meu exemplar do mais novo lançamento do Bispo Macedo, Eis-me aqui, Senhor. Os critérios de Deus na escolha dos seus servos, né? O Bispo Gilmar também já adquiriu o seu. Vamos saber o que ele tem a falar acerca desse livro, Eis-me aqui, Senhor. Olá, meus amigos, esse que vos fala é o Bispo Gilmar Rosas. Eu estou aqui com a minha esposa Carmen Verônica. Eu tenho 37 anos de obra de Deus no altar. Me encontro atualmente na sede regional de Americana e eu quero dizer para vocês que eu já adquiri o meu exemplar do livro Eis-me aqui, Senhor. Tá aí. Um forte abraço ao Bispo Gilmar e a sua esposa aqui em Americana, São Paulo, há 37 anos já na obra de Deus. E no capítulo 5 deste livro, vou pedir aqui o Daniel para dar um zoom in, o bispo está falando o servo no corpo, né? Quem é o cabeça? Tem gente que quer ser cabeça, por isso que não é servo, porque o cabeça é Jesus. A posição do servo, qual é a sua posição? A consciência do servo, o servo e o seu nome. Por que Deus repreende o servo? O Deus que remove o castiçal.
Isso será abordado no capítulo 5 do livro Eis-me aqui, Senhor, no capítulo 5, o servo no corpo. Já adquiriu o seu? Não? Adquira o quanto antes, pelo Arca Center ou na Igreja Universal aqui em São Paulo ou aí no seu estado. Se ainda não chegou, vai chegar. Paciência, eu sei que muita gente está me cobrando. E eu quero lembrar que o lançamento será no dia 4 de setembro, às 18 horas. Viviane e eu estaremos aqui no Cenáculo do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, né, colocando um carimbo muito especial e assinando, né, o seu livro, Eis-me aqui, Senhor, como também os responsáveis de todos os grupos estarão aqui no Hall Shalom, também recepcionando os membros dos seus respectivos grupos e colocando aí a sua assinatura. Nós temos, inclusive, aí a participação do bispo do grupo do batismo. Qual é o nome dele, bispo? Bispo Danilo. O bispo Danilo. Temos aí o bispo Clodoaldo, do UNP, a Universal nos Presídios, o bispo Eduardo, do grupo da saúde, né? E o pastor Murilo, que é responsável aqui pela cura do vício. O vício tem cura aqui na Catedral da Fé, aos domingos, às 15 horas. Ele que está responsável por esse grupo aqui no Templo de Salomão. Adquira o seu quanto antes e traga a caneta, não esqueça. Não pode esquecer a caneta. Nós vamos fazer algo com esta caneta que vai ficar marcado na história da sua vida, na história da Igreja do Senhor Jesus. No dia 4 de setembro, aí no seu estado, o pastor, bispo responsável pelos obreiros e também pelo trabalho evangelístico no estado, estará participando, estará presente no lançamento do livro Eis-me aqui, Senhor. Bem, nós vamos agora à primeira pergunta. Por favor. Vamos lá. Meu nome é Charlton, sou de Aracaju, Sergipe, e a minha dúvida em relação à Bíblia é sobre os 144 selados, que está no Apocalipse 14. Quem são esses 144 selados, bispo? Charlton e todos os sergipanos, um grande abraço, Deus abençoe vocês. Você quis dizer 144 mil selados, não é? Então são 144 mil, mas ok, ficou claro. Então vamos lá, Apocalipse 14, né? Nada como a gente ter esse entendimento da palavra de Deus e especificamente, como a gente tem falado aqui no programa, da Bíblia com as anotações, os esclarecimentos do Bispo Macedo. Eu sempre procuro mostrar aqui, você vê aí, esse QR Code na sua tela, vale a pena. Aponte a câmera do seu celular aí. Enquanto você está me ouvindo, você já vai fazendo isso agora, para que você possa adquirir pelo Arca Center. Isso vai te ajudar muito. Muitas coisas que você não entende, você vai passar a entender quando você lê, e ali o Bispo Macedo, usado pelo Espírito Santo, discorre e explica bem. Eu vou direto aqui, fica mais fácil. Então, o Apocalipse 14 diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, né? Que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. O bispo diz assim, olha, para a gente ser objetivo, esse capítulo foi escrito para estabelecer especificamente, olha que legal, o contraste entre os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, né, e os adoradores do Anticristo. João teve a magnífica visão do Cordeiro de Deus sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil selados de Israel. Ouça bem, estes viverão aqui, aí é a tua resposta, viverão aqui durante o período da grande tribulação, ok? Mas a besta, né, não poderá tocá-los, como fará com as pessoas que se recusarem a adorá-la, pois eles trarão escrito na testa o nome do Pai, mesmo em meio ao furor do anticristo, eles serão perseverantes na fé e na fidelidade ao Senhor Jesus. Então está aí a resposta, e mais à frente, no próprio Apocalipse, diz o Bispo Macedo esclarecendo, verificamos o arrebatamento dos convertidos durante a grande tribulação. Isto é,
durante a grande tribulação, os 144 mil selados de Israel, conforme já vimos, e das 2 testemunhas que morrerão pelas mãos do anticristo. Então está aí, bispo, bem claro, né? Esses 144 mil estarão aqui no período, serão testemunhas, não serão tocados e participarão, digamos, do segundo arrebatamento, não é isso? Uma observação, esses 144 mil são judeus que vão assumir a fé em Jesus após o arrebatamento da igreja, uma vez que os judeus não aceitam a Jesus como o Messias, mas como o profeta. Mas nós sim, que conhecemos as Escrituras Sagradas e aceitamos a mesma na sua totalidade de Gênesis a Apocalipse, sabemos que Jesus foi e é o único caminho, a verdade e a vida. Ele sim foi, é e será o único Messias, mas que os judeus rejeitam, mas que depois do arrebatamento vão se dar conta, quando o anticristo exija adoração a ele lá em Jerusalém, mas isso é para você estudar domingo às 18 horas, o estudo do Apocalipse. Então, esses 144 mil são judeus, não são gentios de outras nações que vão assumir a fé em Jesus após o arrebatamento da igreja e serão selados e o mal não poderá tocá-los, porque agora eles vão testificar sobre Jesus, dizendo realmente Jesus Cristo, que a gente sempre rejeitou desde 2000 anos atrás, sempre foi e é o Messias. É isso aí. Bem, nós vamos agora acompanhar experiências de pessoas que foram batizadas no jejum de Daniel. Olá, meu nome é Maiara, eu tenho 27 anos e eu sou ex-obreira da Igreja Universal. Estava afastada, mesmo estando dentro da igreja. Eu tinha perdido a alegria da salvação, a presença de Deus, a paz. Cheguei a manifestar com demônios na igreja. E quando chegou este jejum de Daniel, eu vi a oportunidade de receber de volta aquilo que eu perdi. E eu me lancei no jejum de Daniel. Nesses 21 dias eu me dediquei como jamais havia me dedicado quando eu estava na obra. E numa quarta-feira, quando o pastor chamou à frente do altar, eu me lancei. E ali, diante do altar, eu me despojei de tudo aquilo que eu achava que eu sabia, que eu achava que eu conhecia. E neste dia que eu entreguei a minha vida, eu recebi o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Hoje, aquela paz que eu havia perdido, eu a tenho de volta, a alegria da salvação, o selo do Espírito Santo. E são novas todas as coisas. E eu me lembro daquele versículo que diz que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E esse versículo eu posso viver ele hoje. E se você perdeu a paz, a alegria da salvação, busque, se dedique, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus ele vai te dar essa paz, vai te dar essa alegria. Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos e eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Nesse jejum de Daniel eu recebi o Espírito Santo e antes do jejum começar eu estava numa luta muito grande pela minha libertação. Estava sofrendo com muitos conflitos, muitos pensamentos, muitas dúvidas, a minha mente era totalmente bloqueada. Então esse jejum de Daniel foi muito importante para mim, foi uma oportunidade que eu agarrei com todas as minhas forças. E no segundo dia do jejum de Daniel eu recebi o Espírito Santo. E 3 coisas que eu pude observar dentro de mim foi a paz, a alegria e o amor pelas almas. E assim, o jejum de Daniel para mim é muito importante. É uma oportunidade que a gente tem para ter a mente de Cristo e se tornar uma nova criatura. Fiz o jejum de Daniel porque eu realmente quero servir a Deus. Eu realmente quero ser testemunha e poder ajudar as pessoas com a minha vida, com o meu testemunho. E passei por muitos problemas, né? Passei por problemas familiares, desertos. E eu gostaria realmente de ter essa paz dentro de mim, de realmente alcançar a presença de Deus. E eu me preparei nesta manhã, me preparei durante esses 21 dias, me preparei ontem, preparei as minhas vestes. Eu vim realmente com aquela vontade, com aquela sede de receber o Espírito Santo. Cheguei aqui, sabe, quando vinha aquela ansiedade, eu naquele momento, a ansiedade ia embora, porque eu sabia realmente que hoje ia ser o dia no qual eu ia conhecer o meu Deus, meu Jesus. E quando começou a ministração da descida do Espírito Santo, que o Bispo Macedo começou a falar, e eu
comecei a ser cheia daquela certeza de que realmente Deus era comigo e que pode vir o que vier, posso passar o que passar daqui para frente, Ele vai estar comigo. E isso para mim já é tudo, isso para mim já foi tudo nesta manhã. E não fique triste você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Pessoas têm sido batizadas. No programa do Bispo Macedo nós temos orado e buscado e Deus tem batizado. Como também hoje você vai acompanhar o caso verídico de uma ucraniana que foi batizada logo após o jejum de Daniel. A Anastácia, da Ucrânia, ela vai contar a sua experiência. Mas eu quero agradecer a participação de vocês que acabaram de relatar aí o que aconteceu durante o jejum de Daniel. Quero mandar um forte abraço à Luana, aqui de São Paulo, a Jasmin, de Minas Gerais, e a Maiara. Bem, agora eu quero que você preste atenção quando e o que acontece com as pessoas que desprezam o que é espiritual, como o jejum de Daniel. Olha que triste. Ou ouça com a devida atenção, aumenta o volume. Olha só esse áudio que eu recebi desse pastor. Pode exibir em tela dividida, por favor? Pastor, só para compartilhar uma coisa com o senhor, não sei se o senhor vai lembrar a obreira lá, de que ela saiu de obreira para namorar um rapaz incrédulo, semana retrasada. O pastor lá orientou, eu chamei ela aqui, orientei, ela falou que ela não ia abrir mão dele, ela saía de obreira, mas não abriria a mão dele. E assim foi feito, né, pastor? Aí só acredita, pastor, que domingo agora o camarada morreu, no dia da entrega do jejum de Daniel, o cara, em vez de ir para a igreja, foi para a praia com os amigos incrédulos e na praia se afogou. Aí só pensa na menina que está desesperada, pastor, a ponto de dizer que ela que deveria morrer no lugar dele. Quer dizer, é o que o bispo tem falado, né? Ela não quis sacrificar a própria vontade dela, fez prevalecer a vontade dela e não a de Deus. E aí enterraram ele na segunda-feira. O pastor lá chamou ela, está acompanhando ela, para salvar a alma dela, né, pastor? Só para compartilhar com o senhor. Obrigado, pastor. Muito triste, não é? Você está vendo? Quando eu tomei conhecimento que ela estava dividida entre o amor que deveria ser o amor da sua vida, o primeiro amor, Jesus, que já não era, e uma fantasia emocional, sexual, um apelo, e ela abriu mão de servir a Deus para se aventurar nos braços de um incrédulo. Nada contra você, incrédulo. Poxa, mas por favor, uma obreira, uma pessoa que está em um nível supostamente superior, porque não que sejamos melhores, mas, poxa, liberto, convertido, batizado com o Espírito Santo. Olha só no que deu. Veja o que acontece com as pessoas que priorizam as coisas e pessoas e lugares e posição mais que a sua comunhão. A conta chega, meu amigo, e quando chega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem escapatória. Porque não há nada em oculto que não seja revelado e você sofre as consequências, que você se arrependa. Espero que você esteja me assistindo. Foi eu que dei autorização e mandei que você fosse retirado de obreira, para o seu bem, porque você não tinha e não tem nenhuma condição. Porque você precisa botar a cara no chão, se humilhar e buscar o Espírito Santo. E ter a alegria da salvação. Aí sim você vai superar essa perda e outras que você e eu estamos sujeitos, porque estamos no mundo e aqui no mundo estamos sujeitos a tudo. Mas quem tem o Espírito Santo vence. Já você não tem podido vencer. Então, ex-obreira, coloque-se no seu lugar, porque o inferno está cheio de pessoas que quiseram impor a sua vontade a Deus. Deus não é servo de ninguém. A obra de Deus não é servo de ninguém. A obra de Deus é para que venhamos servir, sirvamos ao Senhor, que é o dono desta obra. Bem, vamos agora à nossa central de atendimento. Assis, você já tem nomes de pessoas aí afastadas pedindo resgate? Com certeza, bispo. Nós temos aqui, bispo, o nome da Sônia Regina, que ela está afastada, se sente angustiada e tem vários problemas de saúde. Sônia, você se afastou da luz, as trevas com certeza vai se aproximar de você. Nós temos aqui também, bispo, a Renata de Ceará. Ela se afastou de uma outra denominação e ela se encontra angustiada, triste e o marido no vício. Com certeza, bispo, ela se afastou da luz, do espírito das trevas. Além de alcançar ela, vai alcançar também a família dela, bispo. Certamente que sim. Se você está afastado ou conhece alguém afastado e precisa de ajuda para resgatá-lo, basta entrar em contato com a central de atendimento. Agora o Assis está aí, pastor Assis, com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores aqui do Templo de Salomão. 3573-3535, 0 operadora 11.
Aonde está o meu pastor? Sabe o pastor João, o Aldir e a Maria Rosana, a pastora? Você vai saber agora aonde eles estão. Olá, Bispo Júlio. Olá, eu sou a Maria Rosana da Silva, mais conhecida como Rosana da Saúde. Realiza a obra de Deus há mais de 36 anos e como esposa de pastor há 25 anos no altar. Eu sou o pastor Valdir Andrade, estamos casados há 25 anos. Já passamos pelo estado do Rio de Janeiro, Pernambuco e atualmente estamos aqui no Maranhão. Em especial, nós estamos como coordenador responsável da Unigreja, onde estamos realizando esse trabalho juntamente com todas as igrejas evangélicas. Aqui no Maranhão, fui eleita a vereadora, a mulher mais bem votada na capital de São Luís. E hoje posso ajudar muitas pessoas através de projetos que criamos e defendemos. Entre eles, tenho orgulho de falar sobre o projeto que estabelece as igrejas e templos religiosos como essencial em tempos de pandemia. O projeto foi sancionado pelo Executivo e se tornou lei na capital. Sabemos da essencialidade e importância do apoio espiritual que as igrejas estão realizando em momentos tão difíceis. E no ápice da pandemia, estive dentro dos hospitais, na UTI, enfermarias, UCI, prestando também esse auxílio a todos os pacientes e familiares e profissionais da saúde. Hoje posso dizer que é um privilégio fazer parte dessa obra maravilhosa. Ainda mais na política, mas o foco continua o mesmo, permanecer na fé até o fim e ganhar muitas almas para o nosso Deus. Você que está nos assistindo, posso dizer, não desista. Busque a salvação e ajude quantas pessoas puder, pois em mais de 36 anos nessa obra já enfrentei muitas dificuldades, mas sempre tive em mente que Deus é o nosso ajudador, como está escrito em Salmos 54, verso 4. E permaneça firme na fé, pois um dia nós nos encontraremos no reino dos céus. Que assim seja, pastor. Um abraço, Bispo Júlio. Um abraço, Rosana. Estamos juntos. E junto faremos a diferença. Sempre. Um forte abraço para esse casal tão carinhoso, né? A vereadora aí no Maranhão, a Rosana, e o seu esposo, o pastor João, o Aldir. Bem, você já sabe onde está agora o seu pastor, a sua pastora. Se você quer saber, manda para a gente, envia para a gente um WhatsApp e a gente vai publicar no Folha Universal o quanto antes. Inclusive, você já adquiriu o Folha Universal desta semana? Elas descobriram que ele tinha uma amante, a esposa e as filhas do Rogério. Que triste, né? A curiosidade de Diná e os riscos de se deixar levar pelo coração. Está aqui também sobre a sede universal em Piracicaba, São Paulo, que está em construção e será inaugurada no final de 2022. Aqui na página 6, quem é você diante de si mesma, né? Do Godlywood para as mulheres, para os homens, uma pedra pode estar em seu caminho. Não importa quão poderoso alguém seja, é preciso estar atento para não tropeçar em obstáculos e, assim, cair. Uma mensagem voltada para os homens no Intelimena, na página 7. Adquira o seu exemplar, você que pode doar um fardo com 125 exemplares, fazendo uma doação de R$250 para que a gente coloque em cada cesta básica um exemplar do Folha Universal, o maior jornal impresso na América. Mais de 1,5 milhão de exemplares impressos semanalmente. É o maior jornal da América. América do Norte, América do Sul. E cabe você adquirir o seu. Na página 8, informa, esgotamento. O seu trabalho tem limites ou limita você? Durante a pandemia,
o número de profissionais com síndrome de burnout aumentou. Saiba o que é o distúrbio e como combatê-lo, o burnout, né? Bem, adquira e patrocine o seu. Para mais informação, você pode acessar o site oficial da Igreja Universal, universal.org. Vamos a mais uma pergunta? Sim, senhor. Olá, sou Stephanie, obreira aqui da igreja de Viamão Centro, no estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho uma pergunta: como a gente orienta uma pessoa que ela se acha perfeita, que ela não erra, que tem um coração duro, resistente, para orientar ela que ela deve realmente se entregar verdadeiramente para Deus? Stephanie, você e todos que estão nos assistindo, e por que não, todos nós servos, enquanto a pessoa, melhor dizendo, ela se acha perfeita, como você disse, coração duro, que ela não erra, ela não consegue ser alcançada. Só Deus pode fazê-lo, mas Deus também não invade a privacidade da pessoa se a pessoa não permite. Deus usa a cada um de nós, mas a pessoa precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Então, não tem como a gente ajudar quem não quer ser ajudado, quem não reconhece, que não é humilde para entender que já chegou no fundo do poço, que precisa de socorro, que há um vazio na alma. E para ilustrar isso aqui rapidamente, Marcos, se você quiser anotar aí, Stephanie e demais, Marcos capítulo 1, versículo 40, a cura do leproso. Você já leu isso, já ouviu pregações, já até pregou sobre isso para alguém. E aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, olha só, reconhecendo que precisa de ajuda, rogando-lhe, pondo-se de joelhos, diante dele ele dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero ser limpo. Então, Jesus sempre quer, mas é preciso que a pessoa queira. Viu a posição do leproso? Ele rogou e de joelhos, ele reconheceu que precisava. Enquanto a pessoa, Bispo Júlio, não reconhece que precisa de ajuda, a gente pode fazer a nossa parte, e certamente faremos o melhor sempre, fazemos das tripas coração, mas a gente não consegue alcançar. A pessoa tem que ser humilde e reconhecer. A Stephanie disse, ela tem o coração duro, ela se acha muito, não vai ser atingida. Nós estamos aqui hoje porque um dia a gente reconheceu a nossa insignificância, que estávamos no fundo do poço e que só Jesus podia nos salvar. Inclusive, eu queria pedir a você que conhece um pai de santo, uma mãe de santo, um filho de santo, você que conhece alguém envolvida com o espiritismo, o ocultismo, a magia negra, o candomblé, a macumba, a quimbanda, a umbanda, o satanismo, o Bispo Macedo, no programa a seguir, será o Bispo Macedo, ele vai exibir o caso verídico de um ex-pai de santo. E o Bispo Macedo e esse ex-pai de santo quer falar com este conhecido, amigo, colega de trabalho, funcionário ou patrão seu. Informe o mesmo da possibilidade, porque se esse ex-pai de santo fez o que você acabou de orientar, qualquer pessoa pode fazer. E ele vai provar isso com fatos. Bem, o pastor Pablo me enviou este vídeo e eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Preste atenção. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui em Jaboticabal, esse livro maravilhoso, Eis-me Aqui. O povo de Deus apresenta, mostra o livro aí, olha aí, o livro Eis-me Aqui. E nós fizemos um propósito de ler esse livro e falar Eis-me Aqui para Deus de verdade, com sinceridade. E eu tenho certeza que Deus, Ele ouve, Ele vê o Eis-me Aqui e Ele dá o Espírito Santo para todos aqueles que verdadeiramente dizem o Eis-me Aqui. Quem está na fé, diga Eis-me Aqui. Eis-me Aqui. Um forte abraço para o pastor Pablo, né? O Paulo de Jaboticabal, aqui em São Paulo, que gravou esse vídeo com os membros aí da igreja, já com o exemplar
do Eis-me Aqui em mãos. Adquira o seu quanto antes, através do Arca Centro ou na Igreja Universal mais próximo de si. Mas agora, eu quero responder àquela afirmação que eu fiz. Eu sei por que você está preocupado ou procurando culpar alguém pelos seus fracassos. Sempre procurando, sempre preocupado não em resolver os problemas, nem reconhecer os seus erros, mas em buscar e encontrar alguém para culpar dos seus fracassos. Eu sei o porquê você tem buscado as coisas materiais mais do que as espirituais. Eu sei também porque você tem mentido. E por último, eu sei porque você exalta a gravidade dos problemas. A razão é que você não está olhando para o Senhor Jesus. Quando eu, você ou quem quer que seja, que se diz cristão, exalta os problemas ou a gravidade dos problemas, na verdade a gente está exaltando o causador do problema, que é o mal. A gente não exalta o problema, nem a gravidade dos problemas, a gente exalta o poder de Deus. Quando você mente, podendo falar a verdade, você fala mentira, querendo ganhar um pouquinho mais, querendo, transparecer ou aparecer, ser uma pessoa equilibrada, feliz, ou uma pessoa do bem, você mente. Você perde com Deus. Você pode ganhar com o patrão, com os clientes, mas perde com Deus. Você é uma pessoa que sempre está buscando mais as coisas materiais que as coisas espirituais. Você valoriza as coisas materiais mais que as coisas espirituais. Você despreza a oração, a meditação, a ida à igreja, a Santa Ceia que a gente teve, por exemplo, hoje. Você não estava na igreja. Onde é que você estava? Mas você valoriza as coisas materiais mais que as espirituais e depois se pergunta por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me usa? Você que sempre fica procurando alguém para acusar dos seus fracassos. Está escrito assim na palavra de Deus. Por favor, Daniel, veja aqui o que diz o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20, por favor. Então disse Samuel ao povo: não temais. Vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serve ao Senhor com todo o vosso coração. Então você errou, errei. O que eu vou fazer? Insistir no erro? Não. Se você tem exaltado os problemas, a gravidade dos problemas, se você tem mentido, se você tem procurado e buscado mais as coisas materiais, se valoriza mais as coisas materiais que as coisas espirituais, e se você sempre está procurando alguém para acusar dos seus fracassos, pare com isso. Amadureça na sua fé, se liberte, se converta. Está escrito aqui que Deus está dando essa oportunidade. O Senhor diz aqui, mas serve ao Senhor com todo o vosso coração e não vos desvieis. Pare de se desviar, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam. Está vendo? E tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Quer dizer, a vaidade é vã, a vaidade não livra ninguém, não resolve problema, não proporciona nenhuma educação, nenhum bem-estar espiritual. A vaidade só lhe afasta de Deus e das pessoas que lhe amam. E ele conclui dizendo assim, no versículo 23, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e reto. É o que faz o servo de Deus. Nós não vamos deixar de orar, nós não vamos deixar de lhe ensinar o caminho bom e reto. Eu sei que essa mensagem não agrada a todos, mas é a verdade. E a verdade é que liberta aos sinceros e aos humildes e aos arrependidos, que param de dizer, essa mensagem não é para mim, não é bem assim, ele não sabe o que eu estou passando, ele não está nos meus sapatos. Meu amigo, eu já senti a dor que você está sentindo. E até piores. Eu duvido que muitos tenham sentido as dores que eu já senti. E Deus me guardou, Deus nos tem guardado, porque nós temos feito a escolha certa de servir ao Senhor e continuar intercedendo pelas pessoas. Aceite essa verdade, pare, invista em você, e você será
tão abençoado e usado por Deus quanto nós, seus servos, aqui no programa Obreiros em Foco. Bem, nós vamos agora acompanhar o caso verídico da Anastácia, a ucraniana, que tinha problemas espirituais e que buscou o batismo com o Espírito Santo no jejum de Daniel e não foi batizada. E o que aconteceu? Você vai saber agora. A Ucrânia fica na Europa Oriental. É o segundo maior país em área territorial. Sua grande extensão permite uma bela visão, já que é banhada pelo Mar Negro. Em 1991, se tornou um país independente da União Soviética e hoje possui o segundo maior exército da Europa, ficando atrás apenas da poderosa Rússia. Devido à fertilidade de suas terras, a Ucrânia é conhecida como celeiro da Europa. O país é o terceiro maior exportador de grãos do mundo. Em 2013, a Ucrânia ganhou as manchetes quando se recusou a entrar na União Europeia. A população ficou revoltada e uma onda de protesto espalhou caos e destruição pela capital do país, Kiev. Todo o conflito tinha apenas um interesse: o gás natural. Segundo a ONU, mais de 60% da população ucraniana já vivia abaixo da linha de pobreza antes da pandemia. E o Banco Mundial prevê um aumento de 1 milhão de pobres no país. Em uma guerra de interesses e um vírus devastador, quem sofre são os moradores do país, que buscam com esperança dias melhores. E para levar a paz que vem da palavra de Deus a uma população desassistida e que precisa de um alento espiritual, é que a Universal também está presente na Ucrânia. Olá, meu nome é Anastácia, sou ucraniana e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história. Desde a minha infância eu já frequentava a igreja. Eu até gostava de frequentar a escola bíblica infantil, mas eu não gostava das reuniões porque não entendia nada. Por isso jogava jogos no celular para o tempo passar mais rápido. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, eu conheci uma jovem que invocava os espíritos. Ela até via vultos. E vendo ela fazer isso, alguma coisa em mim mudou. Eu comecei a ter medo de tudo. Comecei a ter medo de escuro, de ficar sozinho no quarto, sozinho em casa. Eu tinha a sensação que alguém estava atrás de mim. Eu nunca na minha vida senti isso, experimentei isso. Eu também sofria na minha casa, mas o pior momento foi quando a minha família estava reunida em festa e bebiam muito. E meu tio virou a cabeça, ele quebrou o vidro da porta, o vidro da janela e, para piorar, chegou a agredir a mulher dele. Então toda a casa ficou cheia de sangue e então o meu medo mais crescia. Nós não sabíamos como lutar contra isso, porque a igreja que eu frequentava, nem a palavra diabo ninguém pronunciava. Então achávamos que era uma aprovação de Deus. Na escola eu escondia de todo mundo que eu era crente. Se os meus amigos faziam algo errado, eu fazia junto com eles. Mas na igreja eu era uma santa. Eu era igual camaleão que muda dependendo do lugar. E quando eu tinha 12 anos, assistimos uma programação da Igreja Universal. E minha mãe decidiu ir, mas eu não queria. Mas num dia eu tinha que decidir, ou ir para a Igreja Universal com minha mãe, ou ficar em casa sozinha com medo. Então eu fui, e o pastor falou que Deus poderia mudar toda a minha vida. Então comecei a lutar contra o medo, fazia exatamente tudo que eu temia, e depois de algum tempo eu me libertei e logo veio o primeiro jejum de Daniel, onde eu parei de jogar
no celular durante a reunião. As coisas de Deus começaram a me atrair e eu podia até assumir a minha fé na escola. E um dia eu assisti um DVD, a reunião com o Bispo Macedo, em casa, e o Bispo Macedo falou assim, que me chamou a atenção. Não importa, и не важно, кто вы. o quão pecador você Не важно, насколько вы грешны. ele vai se apresentar Он явит para você, себя porque вам, ele está buscando так как Бог ищет людей. pessoas. Deus está buscando pessoas. Бог ищет людей. Deus está procurando Бог ищет verdadeiros истинных adoradores. E eu parei nessa frase, fui até a janela e orei assim. Se o Senhor está buscando neste exato momento, então pode me achar agora, porque eu quero te servir. Eis-me aqui. Eu até cheguei a vender os meus patins, que eu amava muito, e orei assim, Deus, eu te entrego todo o meu tempo livre. E a partir dali, eu comecei a me entregar mais. Eu admirava os pastores que chegaram na Ucrânia sem saber a língua russa. Eu pensei assim, como eles devem amar a Deus mais do que tudo para deixar a sua família e ir ao outro continente para levar a palavra de Deus. E me lembro que quando um pastor foi se casar no Brasil, eu pedi para ele levar para mim um livro Como Fazer a Obra de Deus. Eu já queria saber mais. Eu ainda era uma criança, mas Deus já tinha colocado esse desejo de servi-lo dentro de mim. E numa reunião o pastor chamou diante do altar para ligar na terra a nossa vitória. E eu fui até uma esposa que acabou de vir do Brasil, que ainda nem falava o russo, e eu falei que ligo com ela, que vou servir a Deus no altar com o próximo pastor que vai vir do Brasil. Eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. Na minha infância, eu ouvia que o Espírito Santo desce na pessoa automaticamente quando ele se batiza nas águas. Mas na Igreja Universal, o pastor falou que se a pessoa não receber o Espírito Santo, ele pode acabar saindo da presença de Deus. E eu não queria de jeito nenhum perder o que Deus já tinha me dado. Então chegou o outro jejum de Daniel, mas no momento eu me preparava para os exames na escola e não me entreguei 100%. Então o jejum passou, eu não recebi o Espírito Santo e ainda não precisei de fazer os exames. Então fiquei triste. Os anos se passaram e eu ainda não recebi o Espírito Santo. Fiquei desanimada. Comecei a pensar, será que existe mesmo esse batismo? Porque já estou na igreja há 5 anos. E eu percebi que comecei a pagar na fé. Então eu não aceitei mais isso e falei para Deus que faria jejum de doce e só comeria depois que recebesse o Espírito Santo. Eu gosto muito de doce. Até pensei, se não existe esse batismo, então nunca mais vou comer o doce, o que eu gosto. O tempo se passava, mas mesmo assim eu era descrente que Deus poderia descer em mim. E quando eu já não aguentava mais, tinham se passado 7 meses e chegou a Fogueira Santa. E nessa época, no fim do ano, começaram os exames na faculdade. E mesmo com os exames, eu comecei a despertar a minha fé. Eu ia de manhã na reunião, depois ia para a faculdade, depois voltava para a igreja na última reunião. Eu queria muito ouvir a Deus e não dormia enquanto Deus não falasse comigo. Eu estava cansada, mas não queria cometer o mesmo erro. De que adianta ser formada, ter um diploma e não ter o Espírito Santo? Claro, eu estudava, mas agora a minha prioridade era o Espírito Santo. E numa noite, quando eu li a Bíblia antes de dormir, Deus falou comigo. Você quer sentir, você não quer crer. E naquela época eu já trabalhava na igreja e gravava o programa do bispo. E na hora da gravação o bispo me perguntou, o que impede você de receber o Espírito Santo? E eu falei, as dúvidas, eu quero sentir que eu recebi o Espírito Santo. Então ele mandou para mim jogar no lixo tudo que me impede. Então, na hora da gravação eu fui até a lixeira e joguei no lixo todos os meus sentimentos e as dúvidas. E não passou em uma semana e no domingo eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi força, ousadia, alegria. Eu até tive excelentes notas na faculdade, mas minha prioridade era o Espírito Santo. Minha mãe já sabia do meu desejo de servir a Deus no altar
E quando foi a inauguração do Templo de Salomão, ela pediu para o bispo trazer para mim o livro Escolhido para o Altar. Então eu comecei a aprender mais com o livro. E depois de algum tempo, chegaram alguns pastores do Brasil e Deus lembrou daquela concordância que eu fiz há anos atrás. E hoje eu sou casada com um pastor brasileiro, homem de Deus. Nós já passamos por muitas lutas juntos, mas vencemos todas. Toda a nossa juventude para Ele. E alguns anos atrás, eu tive uma grande experiência. Nós fomos abrir igreja em outro estado. Para começar tudo do zero, nós chegamos com as malas, nem sabendo aonde fazer as reuniões, nem aonde morar. Mas Deus proveu tudo. Eu vi que a obra é dele. É ele quem nos capacita para cuidar da obra dele. A obra de Deus me ensinou muitas coisas e uma delas foi aprender o teclado com uma esposa russa e eu pude depois com isso ajudar nas reuniões. Claro, servir a Deus no altar sempre foi e sempre será um sacrifício. Mas vendo a pessoa receber o que eu um dia recebi, é uma alegria enorme. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração neste momento unidos com os teus servos agora. Pessoas que têm colocado toda a sua força, a sua disposição para obedecer à vontade do Senhor. Pessoas, meu Deus, que têm separado o seu tempo para ajudar outras pessoas, para salvar o seu próximo, seguindo, meu Deus, a orientação da tua palavra. Então nós, meu Deus, pedimos para que o Senhor os fortaleça, nós pedimos para que o Senhor continue cuidando deles, porque, meu Deus, eles estando bem, eles vão conseguir levar essa fé, esta esperança, a salvação aos perdidos. Se eles estiverem sãos, eles vão conseguir ajudar o maior número de pessoas. Então cuida deles, cuida da família deles. Que o Senhor, meu Deus, ilumine a vida de cada um destes teus servos, seja de qualquer grupo, estes, meu Deus, que se colocaram à sua disposição dizendo: eis-me aqui, Senhor. E o eis-me aqui tem sido dito todos os dias. Eu os abençoo neste momento, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, quem ligou pedindo resgate está aqui, ó, coladinho a minha cintura, no meu cinto de linho, hein? E nós vamos fazer o resgate chegar a vocês. Assis, suas considerações finais. O Senhor Jesus falou: invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei. Pode ter certeza, essa pessoa que está invocando a Deus, ela vai ser atendida, Bispo. Bispo Antônio. Agradecer a participação e que Deus abençoe a todos. Nos veremos na iurde ou nas nuvens.